Oi, oi, boa noite para todas. Continuando a nossa série de estudos sobre as 5 áreas de cuidado no nosso relacionamento conjugal, para viver o nosso propósito em Deus, para viver aquilo que Deus tem para nós. Essa é uma área importantíssima. Eu espero que vocês tenham curtido bastante as terças à noite, onde eu e o Marcelo temos conversado também sobre dividido algumas estratégias que têm funcionado. Então, bem-vindas todas vocês, vão me dando um oizinho, vão dizendo que vocês estão aí e vamos conversar sobre mais uma área de cuidado. E hoje nós vamos falar sobre falsa responsabilidade. Quantas de nós, né, estamos tomando responsabilidade para nós, que não é nossa? Eu não sei, eu acho que isso é um dom que nós mulheres temos, né? Onde a gente começa a tomar uma responsabilidade de tudo e de todos, principalmente na nossa casa. E falando do nosso relacionamento conjugal, então, principalmente quando a gente está falando do nosso marido, né? E é uma habilidade, às vezes, que nós temos, onde nós nos sentimos sobrecarregadas, mas ao mesmo tempo, nós sabemos, ou nós temos essa crença de que nós somos responsáveis. Por quê? Se ninguém faz, eu tenho que fazer. Né? Eu não sei, vai me dizendo aí se tu também sente isso. Mas esse é um dos grandes motivos, né, que muitas mulheres dizem, não, mas se ele não faz, então fica para mim. Eu tenho que tomar essa responsabilidade. Isso é ótimo, dividir responsabilidades, é importantíssimo. Hoje nós vamos ir bem profundo, porque existem algumas coisas que às vezes a gente nem se dá conta, mulheres, que a gente está fazendo. A gente acredita que é com um bom coração, com uma boa intenção, com um cuidado, mas acaba sendo muitas vezes uma proteção nossa. E nós estamos entrando dentro de um controle ilegítimo, por isso que se chama de falsa responsabilidade. Então vão aqui me dando um oi, vão dizendo o que vocês querem ouvir hoje sobre falsa responsabilidade, como é que esse tema tem sido no relacionamento de vocês. E obrigada a todas vocês que estão aqui comigo hoje. Vamos entrar direto nesse assunto. Eu já quero começar falando de Gênesis 1:26, onde o Senhor fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Oba! Já podemos controlar algo. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Sabe que em nenhum lugar Deus coloca como nós, homens, mulheres, responsáveis por outras pessoas, por outro ser humano, com exceção dos nossos filhos, enquanto eles são pequenos. Ai, gurias, eu tenho tanto a aprender ainda. Eu não tenho nem ideia quando eles crescerem um pouco. E eu vou acabar permitindo e aprendendo que eu tenho que soltar um pouquinho, né? Essa é uma das áreas tão complexas. Mas tirando os nossos filhos pequenos, que somos responsáveis, nós não somos responsáveis por ninguém mais. Nós temos uma grande responsabilidade pela nossa vida. Como eu respondo, como eu recebo, como eu processo tudo em mim. Eu sou responsável pela minha vida física, emocional, espiritual, junto com o Senhor. Olha só, algumas de nós estamos permitindo que essa responsabilidade sobre a nossa vida fique na mão de outros e estamos tomando responsabilidades pela vida de outras pessoas que não é nossa. E como nós estamos falando na área conjugal, eu vou ser bem direta e falando, tomando a vida do nosso marido como a nossa responsabilidade. Quantas de vocês às vezes não se pegam pensando, ai, eu tenho que ajudar ele. Eu gostaria que a vida espiritual da nossa casa, ele fosse mais responsável por isso. Ou, nossa, ele simplesmente é terrível nessa área, eu tenho que fazer.
E assim a gente vai mantendo essa falsa responsabilidade e acumulando tarefas e responsabilidades nos nossos ombros. E hoje eu não estou aqui para falar na divisão de tarefas da casa. Eu não estou aqui para falar na divisão de tarefas dos filhos. Eu não estou aqui para falar em diferentes áreas que a gente pode ser um. Isso nós estamos falando nas terças. Eu estou falando hoje sobre um problema seríssimo que a gente tem acreditado no nosso coração, que nós somos responsáveis em mudar e transformar o nosso marido. Isso vem e aparece de várias formas, né? Mas uma das formas mais comuns que isso ocorre é quando eu dou aquelas dicas, né? Deixa eu ajudar ele, deixa eu inscrever ele para alguma coisa, deixa eu dar o nome dele, mesmo sem ele saber. Eu vou lá na outra pessoa e digo, olha, meu marido curte, ele gosta, deixa eu dar uma mãozinha, deixa eu só, sabe? Eu só tô aqui dando uma ajuda para ele. E a gente não se dá conta que isso está pesando e que nós somos responsáveis por nós. Nós ministramos, eu e o Marcelo, muitas famílias, muitos casais, e eu principalmente ministro mulheres individualmente ou em grupo, e uma das coisas que eu sempre escuto é a reclamação, como se a mulher se sente responsável, até mesmo pelos vícios do marido. Ela se sente responsável pelas áreas que ele precisa crescer e amadurecer. E muitas vezes nós estamos nos tornando ou sendo mães dos nossos maridos. É verdade. A gente acaba organizando tudo, é como se fosse mais um filho nosso, como se fosse mais uma responsabilidade nossa. E aí o que acontece? Nós não vemos a maturidade chegar. Não é assim com os nossos filhos? Eu já estou tomando umas mudanças de atitude bem clássicas com o Ben, mesmo com 8 anos. Eu já estou aqui sabendo que eu tenho que dar umas mudanças, porque toda vez que os nossos filhos, eles ganham na boquinha tudo, quem quer fazer diferente? Tu acha que o Benjamin quer ir lá em cima, pegar o café, o pão e para descer, para olhar a TV? Não, ele quer que eu traga para ele. E querendo ou não, aos poucos, nós mulheres nos tornamos as mães dos nossos maridos e estamos reclamando o porquê eles não estão amadurecendo, o porquê eles não estão dando passos na espiritualidade deles, o porquê eles não estão crescendo em certas áreas que a gente considera importante ou para nós se faz necessário. Eu converso com muitas mulheres onde elas sentem que elas estão dando passos, elas estão crescendo. E quando eu digo crescimento, eu digo o crescimento espiritual com o Senhor. Elas estão amadurecendo, elas estão olhando para dentro de si, elas estão entendendo o lugar onde elas estão, aonde elas querem chegar, alguns costumes que não são muito bons, estão tentando administrar, mudar. E aí elas pegam e se dizem assim, mas o meu marido não tá nem aí, para ele pode ficar na mesma e não tem problema. Tu vê, a gente já toma essa responsabilidade para nós. Enquanto para eles não tem problema nenhum, para nós nos incomoda. Nós nos sentimos responsáveis para que eles cheguem num lugar que nos faz sentir bem. Né? Nós temos a nossa lista, os nossos objetivos. 2020 foi um ano complexo, né? Mas mesmo assim temos aquelas listas, queremos ter melhorado, ajudado, trabalhado nisso, naquilo, naquele outro. E quando a gente conversa com o nosso marido e a gente vê uma lista vazia, a gente pira. Né? E a gente entra para dentro da falsa responsabilidade e a gente toma um papel de salvadora que não é nosso. A gente toma um papel, a gente entra para um lugar de responsabilidade que é totalmente falsa, que apenas nos deixa sentindo frustradas, queixosas, indignadas com eles e com o Senhor. Porque na nossa cabeça, Senhor, mas ele não está vendo, ele não está ouvindo, ele não está fazendo. Quem de vocês? Né? Tô com algumas aqui
Eu tenho certeza que nós ou estamos passando por isso ou já passamos. E não é o simples fato de cuidar da rotina do médico, porque senão ele não vai, ou cuidar de algumas rotinas que a pessoa, talvez nosso cônjuge, não é tão ligado, não curte tanto. Eu estou falando de algo que é muito mais profundo, porque nos ajudar, dividir tarefas, isso faz parte do casamento. Nós precisamos disso, isso é natural, isso é óbvio que vocês vão se organizar da melhor forma que funcione para sua família. Né? As áreas que vocês são fortes, vocês vão dividir. Agora eu estou falando de algo que é muito sério, que nós mulheres temos tomado esse papel de salvadora e de responsáveis pela mudança e transformação do nosso marido. Esta não é uma responsabilidade nossa. A palavra diz que essa nem na nossa vida é a nossa responsabilidade total. É com o Espírito Santo. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Gente, eu já me pego e me peguei inúmeras vezes tomando esse lugar. É algo que eu preciso constantemente, faz parte da minha natureza, faz parte da minha rotina. Eu quero ver as coisas acontecendo. E eu já me dei conta, muitas vezes, que às vezes é necessário deixar explodir, deixar a peteca cair, deixar as coisas quebrarem, né? Algumas falam a responsabilidade pelas crianças que é diferente, né? É diferente, com certeza. Agora, hoje nós precisamos observar quais as crenças do nosso coração. Porque, na verdade, muitas vezes eu creio o seguinte: eu sei melhor. Ele nunca vai conseguir ser como eu. E aí eu já comecei a crer em algo que não vai mudar. Talvez os fatos, as circunstâncias todas dizem para mim: olha só, ele não tem cuidado das crianças como tu cuida. Ele não se preocupa da forma como tu te preocupa. E claro que existem diferenças de mãe e pai, né? Se a gente for ver, o Marcelo sempre foi aquele que jogou as crianças para cima e eu fico assim: o que está acontecendo? Né? A gente tem essa diferença, mas às vezes o que começa a acontecer é que eu tenho crido que eu sou melhor, eu tenho crido que o meu cônjuge não consegue, que ele não é, que ele não sabe. Pensa comigo, nós já estamos limitando o agir de Deus na vida dos nossos cônjuges, pelo simples fato de eu determinar que eu sou a salvadora, que eu sei mais, que eu sou responsável. Quando isso acontece, nós não estamos dando espaço para o Espírito Santo fazer a obra dele. E gurias, isso é muito mais difícil fazer do que falar. Falar é muito simples, entrega para o Senhor, deixa nas mãos dele, deixa explodir, deixa as coisas acontecerem. Trabalhando com mulheres, muitas vezes, principalmente na área do vício. E quando eu falo do vício, eu ainda estou falando do vício na pornografia. Mulheres que estão hoje arrasadas e se sentem responsáveis. Elas têm que cuidar do celular, elas têm que cuidar de tudo que está acontecendo, elas acreditam que elas precisam milimetrar cada coisa por causa das mentiras, por causa das coisas que são ditas, do que tem acontecido, do que o cônjuge falou, não falou. E existe essa responsabilidade que nós temos tomado e que é muito grande para os nossos ombros. Jaque, mas se eu não faço, ninguém faz. Tá aí uma crença limitante. Talvez a tua vida inteira foi assim. Se tu não faz, ninguém faz. E daqui um pouco, tu colocou o teu cônjuge dentro desse modelo. Ele é mais uma dessas pessoas. Porque foi assim na tua casa, é assim que tu acredita, é assim que tu vê assim teu marido, tu vê assim teus filhos, tu vê assim as pessoas com quem tu trabalha. Não é algo somente do teu marido, é uma constante, onde eu sou a responsável, onde eu sei fazer, onde eu preciso tomar uma atitude, senão a casa pira, a casa vai, tudo se estriba. É assim ou não é? Ou eu estou falando
bobagem ou só coisas que eu passo? Sabe que aqui as gurias estão falando em cuidado em observar mais os nossos maridos. Eles sabem o que eles fazem. Às vezes, eles têm uma insegurança que já vem de casa e a gente apenas reforça isso. Onde a gente continua crendo e continua declarando que eles não conseguem, que eles não podem, que eles não fazem. Isso, gente, não é justo, porque não é verdade. E às vezes é esse o modelo que tem acontecido dentro da nossa casa, né? E aí a gente se responsabiliza demasiadamente. E olha só, quero falar com vocês um pouquinho. Existe o controle legítimo, né? Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, nós somos responsáveis por circunstâncias da nossa casa, nós somos uma equipe. Agora, o controle ilegítimo é quando eu tento cuidar da vida e das responsabilidades que são do meu marido. Eu coloco o dedo em algo que não é meu. Por mais que nós somos nós somos indivíduos diferentes também. E a gente precisa se dar conta que eu colocando o dedo, eu estou tomando para mim uma falsa responsabilidade. Eu não estou permitindo que o Espírito Santo faça a obra dele na vida do meu cônjuge. Não é isso que eu quero, não é isso que tu quer, mas acaba sendo o que a gente está fazendo. A gente toma essa responsabilidade para nós, que está nos matando porque é muito forte, é muito grande, é muito pesada, é muito. Gente, só ser responsável pela nossa própria vida já é bastante, já é demais. Imagina ser também responsável pela vida do nosso cônjuge. E aí nós temos mulheres queixosas, frustradas, indignadas, não aguentam mais, é tudo comigo, tudo eu. E a gente precisa voltar ao início. Não estou dizendo que daqui a pouco tudo está nas tuas costas mesmo. Mas nós precisamos voltar ao início, onde muitas de nós decidimos isso já no início. Essa vai ser a minha responsabilidade. E às vezes não é uma decisão consciente, mas é a forma como nós enxergamos a vida. E quando nós controlamos, tem a ver com nos proteger, né? Eu falei esse exemplo na terça falando com o Marcelo, que a gente acaba controlando as crianças porque a gente não queremos que a gente acabe achando que as pessoas vão nos julgar por causa dos nossos filhos. Então a gente acaba controlando para nos proteger. Eu quero me proteger, eu não quero me sentir... não quero nenhuma dor, não quero que nada aconteça comigo. Então ali estou eu, cuidando da vida do meu marido, quando ele é responsável pela vida dele. Ele é responsável pelas emoções dele. Ele é responsável pelos ataques de raiva dele. Ele é responsável pelas coisas que ele assiste. Ele é responsável por aquilo que ele fala. Nós somos responsáveis por nós mesmas. Nós somos responsáveis pelo nosso coração. Nós somos responsáveis pelas decisões que a gente toma. Muitas mulheres hoje realmente estão tomando responsabilidades que não são delas e caem dentro dessa falsa responsabilidade. E aí, mulheres, alguma de vocês... Ai, meu Deus, olha, tem tantos exemplos para a gente conversar sobre isso. Acaba sendo um tema cômico e, ao mesmo tempo, triste. Porque a nossa vida tem revirado, não muitas vezes naquela nossa responsabilidade. Como é que eu tenho reagido quando eu vejo esse vício? Como é que eu tenho reagido quando eu noto que eu não tenho controle nenhum sobre essa situação e não sou responsável por ela? Como é que tu te sente? Talvez tu te sente sem chão, talvez tu se sente terrível e é por isso que tu tem controlado. Gente, só isso que eu tenho para dizer hoje. Tu não é responsável pelo teu marido. Eu sou responsável como esposa
por interceder por ele, por abençoar, por declarar vida, por olhar aquilo que eu vejo que está funcionando e dizer: eu tenho visto isso, eu confio em ti, eu sei que tu consegue. Não como uma mãezinha, né? Mas quando a gente vê algo que está sendo feito. E sabe o que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês, que eu tenho colocado isso em prática, por isso que eu quero dizer para vocês. O Espírito Santo tem falado comigo de uma forma tão clara como nunca antes nessa área. Eu tenho muitas vezes, eu tô pronta para dizer, provavelmente aquela minha frase maravilhosa, né? Aquela minha instrução cheia de sabedoria, nossa, aquela visionária que já diz: agora eu vou te dizer exatamente o caminho que tu tem que ir. E o Espírito Santo coloca uma placa de pare bem no meu rosto: não fala nada. Ai, 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 não, Deus, não. Como assim não fala nada? Eu sabia que eu estava inspirada por ti. Não, eu estava inspirada pelo meu controle, pelo meu medo de ter as coisas caindo ao meu redor, pelo meu medo de achar que ele não vai ser aquilo que eu espero que ele seja, de que as coisas não vão acontecer como eu quero que aconteça. Olha só, mulher, o que tu tem feito, declarado, dito e tomado como responsável? A responsabilidade pela vida do teu marido, pelas escolhas dele, o que ele olha, o que ele deixa de olhar, é a responsabilidade dele. Afeta o teu relacionamento? Claro, vocês vão conversar sobre isso. Eu não estou dizendo: deixa ele fazer o que ele quer. Eu estou dizendo: nós somos um corpo, nós somos um. Agora, quando eu tomo a responsabilidade pelo meu cônjuge, como alguém aqui escreveu, nós estamos declarando impotência sobre eles. Nós estamos dizendo: vocês não conseguem, vocês não sabem, vocês não podem. Pô! Mas a nossa expectativa não é essa. A nossa expectativa: se ele fizesse, se ele fosse, se ele não tivesse esse problema. Às vezes eu penso que a gente dá tantos sinais contraditórios que os coitados não têm nem ideia do que a gente está querendo, do que a gente está falando, né? Então, passo número 1. Tu é responsável por ti. Deus não deu controle sobre outra pessoa para tu ter controle sobre eles. Aqui, em Gênesis 1:26, Deus diz que Deus nos deu controle sobre toda a criação, os animais, a terra, tudo, mas não sobre outra pessoa. Quando nós fizemos uma aliança, foram 2 partes sendo um. Eu sou responsável pela minha parte. Eu não sou responsável pela outra. Eu vou ser uma auxiliadora, para que essa outra parte que não sou eu possa suceder em tudo e que eu não seja aquela que fique puxando para baixo, né? Essa é a minha parte também. Agora, me responsabilizar pelas escolhas do meu marido, pelos grupos que ele faz parte ou não faz parte, pelas vezes que ele vai ou não vai, pela vida espiritual que ele tem ou não tem, pelas decisões dele, eu não sou responsável. Isso afeta a minha família, nós precisamos conversar e discutir sobre isso, mas em primeiro lugar eu preciso saber por que isso está me afetando dessa forma. O que para mim significa? Será que é a minha vergonha que está sendo exposta? Talvez porque todos os outros maridos fazem, dizem, e aí eu também quero colocar simplesmente mais um. Não, eu também queria que tu fizesse, porque eu vi lá no Instagram que agora essa é a moda, ou porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso, participar disso, criar aquilo. São tantas bobagens. E a gente começa a colocar expectativas que são inatingíveis. E com isso, a gente acaba se separando, né? Internamente, onde cada um está tomando o seu rumo, cada um decide o que vai fazer na sua vida, cada um acorda, cada um vira para um lado e faz o que tem que ser feito. É interessante e difícil, né? Essa história de nós sermos um e ao mesmo tempo
somos indivíduos separados, diferentes. Nós não somos responsáveis um pelos outros. Gurias, é isso que eu tinha para dizer hoje. Talvez era só isso que tu precisava ouvir. Uma das coisas que eu tenho feito é eu tenho intercedido muito mais do que eu intercedia antes. Eu tenho abençoado e declarado o destino e o propósito de Deus. Eu tenho cuidado a minha boca para eu não concordar com o inimigo. Eu tenho concordado com o que Deus diz. E a identidade de Deus sobre os nossos cônjuges é eterna e é real. Eles são filhos, eles são capazes, eles foram formados à imagem do nosso Criador. O nosso Criador, ele é forte, é decidido. O nosso Criador é o cordeiro e é o leão. O nosso Criador, o nosso Deus é incrível. E os nossos cônjuges possuem essa natureza. Ou eu estou somando para essa natureza, ou estou declarando, mantendo as mentiras e as vergonhas que Satanás já tem falado para eles há muito tempo. Onde é que eu estou nesse ambiente aí? Quais têm sido as minhas escolhas? O que eu tenho declarado, dito e determinado? É importante, é a minha parte como auxiliadora, construtora do que a gente tem juntos, que é esse casamento. Agora, importantíssimo é tu saber, tu não é responsável por ele. Tu não é aquela que vai dizer aqui tá a lista de tudo que tu tem que ser ou fazer. Eu não digo uma lista de supermercado, não digo divisão de tarefas em casa, eu não estou falando disso, eu estou falando de algo muito mais profundo, das expectativas que estão morando dentro do nosso coração e que aos poucos elas têm sido frustradas e a gente tem tomado o lugar de salvadora. Só tem um salvador, que é Jesus. Eles precisam de Jesus, que venha salvar eles. Não é tu que vai salvar, não sou eu que vai salvar. Não é tu que vai convencer, não sou eu que vou convencer. Essa é a tarefa do Espírito Santo. E se eu não confio no Espírito Santo, porque eu só estou tentando fazer essa tarefa se eu não confio que alguém vai fazer. Se eu confio que o Espírito Santo vai fazer, eu não preciso mais estar responsável por isso. Entende? Então aquilo que tu acredita, que tu é cheia de fé, que tu confia em Deus, que a tua vida espiritual está muito melhor do que Ele, na verdade tu tem confiado no teu braço. Na verdade tu tem confiado que se Ele fizesse exatamente como o teu plano diz, a vida espiritual dele estaria maravilhosa. Não é cômico até? Não sei se vocês acham isso cômico, eu acho. Porque a gente não tem confiado no Senhor, não tem confiado os nossos maridos para o Senhor, e a gente acredita que o nosso plano vai funcionar melhor. Gente, todos nós temos uma caminhada. A minha caminhada é diferente da tua. Os mecanismos, tudo que as jornadas minhas são diferentes da do Marcelo. Ele está numa jornada com o Senhor. E eu estou numa jornada com o Senhor. Ambos estamos. Da mesma forma com o teu cônjuge. Ah, não, Jaque, mas ele só se converteu agora. Eu já sei muito mais. Pois é, mas ainda tu não confia em Deus. Tu ainda não consegue dizer, Senhor, eu submeto ele a ti. Eu entrego ele a ti. E talvez tu vai ter que fazer isso cada segundo. Vem algo... Eu submeto ele a ti. Espírito Santo, tu é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu confio em ti. E não só de boca. Eu tenho falado isso muito aqui. Existe uma diferença em só no nome de Jesus declarar algo e crer com o nosso coração. É diferente. Eu convido vocês a crerem, a terem uma intimidade ainda mais profunda com o Senhor, para que vocês se responsabilizem por aquilo que é sua responsabilidade e deixar para o Senhor a responsabilidade que é do Senhor, certo? Que Deus abençoe vocês. Entrega no altar, sacrifica no altar, porque os teus caminhos não são mais altos, os teus pensamentos não são mais elevados. O único Salvador é Jesus e nós somos auxiliadores nesse processo, intercessores, certo? Que Deus abençoe vocês e nos vemos semana que vem, fechando com chave de ouro esse mês que a gente tem falado sobre casamento.
Que Deus abençoe vocês. Coloca aqui nos comentários, manda um direct depois que tiver ali no meu Instagram e manda para mais pessoas que